Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Prazer, eu sou a Isabela, eu estou super feliz de estar aqui com vocês hoje, nesse espaço aqui, que me fizeram o convite de compartilhar um pouquinho com vocês. Eu estou mega empolgada para compartilhar meu ponto de vista, né, sobre como a gente pode ter sociedades com mais soluções se a gente usar a tecnologia trazendo mais inovações e incluindo mais pessoas nesse processo. Então, super obrigada pelo convite e vamos que vamos. Bom, primeiro, eu gostaria de causar uma provocação para vocês, uma pergunta aí para a gente começar. Quando a gente fala de futuro, né, a gente atrela muito a tecnologia ao futuro e como que vai ser essa nova realidade. Eu trouxe essa primeira imagem desde o início, porque eu queria realmente causar essa provocação em vocês. O que vocês sentem quando vocês veem essa imagem? É uma imagem bem famosa até, assim, que mostra a desigualdade social que a gente tem no nosso país, aqui no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, gostaria de provocar vocês a pensarem como que a gente pode ser agente ativo através da tecnologia para mudar realidades, inclusive transformar esse cenário que a gente vê aqui. Então, para a gente começar, queria que vocês fossem refletindo por aí como que, quando alguém fala para vocês que o mundo, como a gente conhece hoje, já não vai existir daqui a alguns anos, queria que vocês pensassem como será que vocês projetam esse futuro, como que vocês imaginam esse novo mundo, né? Então, deixa essa primeira provocação desde o início. E quando a gente faz esse questionamento, né, de como que vai ser o futuro, como que vai ser a nossa vida, o nosso dia a dia, engraçado porque a gente às vezes pode pensar que falta muito tempo para todas essas mudanças acontecerem que a tecnologia está trazendo, mas na verdade não é daqui a 200, 300 anos, né? São coisas que já estão acontecendo hoje no nosso dia a dia. A gente teve uma aceleração digital muito avançada e impulsionada durante a pandemia. O que a gente conseguiu ver que trouxeram aspectos muito positivos, mas outros bem preocupantes, principalmente pela falta de acessibilidade e a exclusão de grande parte das pessoas que não tinham acesso a isso. Então, esse é um ponto que a gente precisa ter atenção para pensar como que a gente está gerando esse futuro sem que todas as pessoas estejam dentro desse contexto, né? Um outro aspecto que eu vou conversar bastante aqui com vocês é sobre o momento que a gente vive hoje, especialmente aqui no Brasil, né? No mundo como um todo, mas aqui no Brasil especialmente, de bônus demográfico, né? Então a gente nunca teve na nossa história uma população tão jovem igual a gente tem hoje, população ativa, mas ao mesmo tempo que esse cenário existe, a gente tem que mais de 50% dessa população está fora do mercado de trabalho, né? E esse desperdício não representa só a falta da mão de obra, mas é muito preocupante para o nosso futuro, quando a gente olha para entender que essa inovação, esse potencial e tudo as transformações que essa população poderia estar produzindo se eles estivessem sendo capacitados e incluídos dentro do mercado de trabalho para gerar inovação, a gente está perdendo essa oportunidade. Enquanto esse cenário existe, a gente também tem a maior chance da nossa história de reverter esse cenário negativo, porque nunca houveram tantas oportunidades, principalmente na área de tecnologia, versus o número de pessoas fora do mercado de trabalho. E aí eu faço mais uma provocação, né? A demanda por soluções está muito maior, quer dizer, muito menor do que a oferta. Então, por que a gente não está aproveitando esse potencial que essas pessoas têm para a gente poder realmente lapidar e integrar essas pessoas nesse cenário? E por último, também trazer um pouquinho desse panorama e como que o mercado e como que a nossa sociedade, né, como um todo, está se moldando dentro desse contexto. Bom, para a gente começar a falar de tecnologia, na minha visão, a tecnologia é diretamente atrelada a desenvolvimento social. Então, se a gente for olhar ao longo da nossa história, literalmente todas as tecnologias que foram surgindo ao longo desse tempo foram consequências de uma necessidade da nossa sociedade. Portanto, tudo que a gente tem hoje como fruto desse desenvolvimento foi por causa de demandas que as nossas populações tinham. Então, desde lá atrás da roda, que começou a automatizar lá os sistemas feudais, depois a gente teve a primeira revolução industrial com a máquina a vapor, que facilitou muito o dia a dia da produção, e depois durante a segunda revolução industrial, a gente teve o boom da industrialização e tudo que veio junto com isso, e já mais recentemente, né, mas já faz um tempo aí, a terceira revolução industrial junto com a computação.
Mas, se a gente for olhar ao longo disso tudo, às vezes muitas pessoas podem ver esse cenário e entender só como fases que a gente teve como desenvolvimento da tecnologia e do sistema de produção, mas, na verdade, eu acho que a gente precisa ressignificar esse olhar e ver como que esse cenário trouxe mais potencial para a nossa sociedade. Então, conforme eu falei aqui no começo, tudo isso foi consequência de demandas sociais. E uma vez que a gente conseguiu automatizar as produções e melhorar a qualidade de vida das pessoas, a gente consegue dar espaço para que a gente consiga dedicar o nosso tempo para gerar um maior potencial de transformação social. Então, por exemplo, olha a jornada que o ser humano percorreu desde a caça pela nossa comida, o cultivo da nossa comida, e hoje a gente poder ter a chance de pedir o que a gente vai comer pelo celular e chegar em menos de meia hora. Então, a partir disso, se a gente for olhar para o nosso cenário atual, a gente tem que. O boom hoje é realmente a inteligência, né? A inteligência artificial e todos os sistemas sendo integrados. E aí eu trago até uma frase de uma das pessoas que realmente está sendo uma das maiores cabeças dentro da indústria 4.0, da quarta revolução industrial, que ele fala que estamos a bordo de uma revolução tecnológica que transformará fundamentalmente a forma como vivemos, como a gente trabalha e como a gente se relaciona, né? O nosso relacionamento. Em sua escala, alcance e complexidade, a transformação será diretamente de qualquer coisa que o ser humano tenha experimentado antes. Então, eu trago essa frase do Schwab realmente para a gente perceber o potencial que a gente tem no cenário de hoje versus toda essa situação de, se a gente for olhar, de falta de inclusão social, das desigualdades que estão sendo cada vez mais exponencialmente preocupantes por causa da falta de acesso e tudo que vem como consequência disso, mas como que as ferramentas que a gente tem hoje pode ser um fator fundamental para a gente transformar todo esse cenário que a gente tem hoje. Então, quando a gente chega na conclusão que manter o status quo não é uma opção, porque a tecnologia dá para a gente a ferramenta principal para habilitar a mudança que a gente quer. E eu acho que todas as pessoas nesse contexto têm poder de transformação, porque a tecnologia promove uma acessibilidade. Claro que tem algumas questões que várias populações não têm acesso a isso, mas enquanto a gente tem essas ferramentas poderosas que habilitam a gente a serem, para que a gente consiga ser agentes de transformações ativos, a gente precisa refletir sobre alguns outros pontos e como que a gente pode ressignificar toda essa jornada. Então, se a gente for parar para pensar, o Brasil, mesmo em meio à crise, todos os cenários que a gente está passando hoje no nosso contexto, o Brasil é uma economia emergente. E quando a gente olha para todos os países que aproveitaram esse momento histórico que a gente vive no Brasil, tanto por ser uma economia emergente, tanto por ter a maior, hoje, né, nos dias de hoje, ter a maior população jovem, a população ativa da nossa história, se a gente for olhar, por exemplo, para o Japão, para a Coreia do Sul, esses países investiram nesses momentos chaves de bônus demográfico para investir na educação da sua população, principalmente capacitando essas pessoas para produzirem tecnologias e serem agentes ativos na construção das tecnologias. E se a gente for olhar alguns anos depois, que é o nosso cenário de hoje, olha como esses países se tornaram potência. Então, esse é um potencial que o Brasil tem e que a tecnologia permite que a gente consiga atingir esse potencial e se tornar uma grande potência. E além disso, né, se a gente for olhar para o futuro do emprego, tem um cenário muito preocupante por causa da forma com a qual a gente tem a nossa sociedade pautada, né, na falta de acesso à educação. Se a gente for olhar, no ano passado, 4 milhões de jovens pararam de estudar, a maioria por questões financeiras, e se a gente for olhar para o futuro do emprego, que a maior parte das profissões e das ocupações do futuro ainda não existem, porque a gente está no meio dessa transformação, e se a gente for olhar também que está surgindo cada vez mais esse darwinismo tecnológico, ou seja, as pessoas que não estiverem no meio desse cenário, as pessoas que não estiverem sendo preparadas vão ser cada vez mais excluídas. É um cenário muito preocupante, porque se a gente for olhar para essa população que não está sendo desenvolvida, a gente pode estar aumentando cada vez mais, alimentando um ciclo que hoje
leva dos bancos escolares para o desemprego, por causa da falta de preparação, e aumentando a perspectiva negativa desses jovens que olham e realmente enxergam que as oportunidades estão distantes deles, para que a gente alimente esses fluxos que levam do banco escolar, às vezes, para o desemprego, para a falta de perspectiva de futuro, e nos piores casos, se a gente for juntar isso com uma perspectiva social e de tudo que a gente tem na nossa sociedade, até mesmo para os presídios e para os cemitérios, se a gente for olhar também para uma questão social. Então, quando a gente vê esse cenário, parece não, né? É muito preocupante, mas ao mesmo tempo que isso existe, a gente tem uma grande oportunidade de reverter esse cenário, e hoje é o ponto-chave para a gente fazer isso acontecer. E como que a gente vai conseguir fazer isso de fato, né, se tornar uma realidade? A gente promovendo a democratização do desenvolvimento tecnológico. E o que é isso, né? É realmente dar o acesso e dar a oportunidade para que todas as pessoas de todos os contextos sociais possam ser agentes ativos na produção dessas tecnologias, realmente trazer a diversidade que elas trazem consigo dentro desse processo de construção das tecnologias que a gente tem hoje, para que isso se torne soluções eficazes e efetivas para a nossa sociedade. E a partir disso começa a gerar um ciclo muito virtuoso que vai desencadear com certeza nos debates políticos e na construção dessa nova economia que surge cada vez com maior intensidade. Principalmente porque se a gente for olhar para o modelo econômico que a gente tem hoje, projetando essa mudança que está acontecendo pela quarta revolução industrial, isso não vai se manter por muito tempo, não vai se sustentar. E se a gente não tiver pessoas de todos os contextos sociais dentro disso, construindo isso, para que seja criado de uma forma muito democrática, vai continuar não sendo efetivo, e o ciclo negativo do cenário que a gente tem hoje, principalmente de desigualdades sociais, vai aumentar. Então, eu trouxe aqui duas imagens, até para trazer um pouco da minha experiência. Essa primeira imagem é uma imagem muito típica de uma escola pública aqui em São Paulo, que é a minha realidade, eu venho de lugares como esse, mas ao longo da minha trajetória eu tive a chance de estudar em colégios de excelência, que eu trago aqui já essa segunda imagem, é uma imagem do Colégio Bandeirantes, onde eu tive a chance de ser bolsista durante 4 anos. E lá eu comecei a ter acesso a uma educação pautada na tecnologia de excelência, educação realmente de ponta. Mas teve um dia durante o ensino médio, que eu sempre conto isso, que para mim foi um despertar, que um colega da minha sala virou para mim e falou assim: Isa, como que é ser pobre? E aí eu achei aquilo engraçado na hora, porque eu falei, nossa, ninguém nunca me perguntou isso. Mas ao mesmo tempo, eu achei aquilo muito puro e também muito revelador, porque mostrava muito a disparidade entre as bolhas que eu vivia todos os dias. Então, de madrugada, eu saía de uma realidade onde as pessoas são ditas não ter perspectiva, pela falta de oportunidades, pela falta de referência. E algumas horas depois eu estava nesse cenário onde tudo realmente era muito possível, muito factível, porque as pessoas ali estavam te dando os recursos, te orientando, te dando os caminhos para que você pudesse chegar nos seus sonhos. E além disso, a gente estava tendo acesso a uma educação de excelência, com tecnologia ali de ponta. Mas aí eu começo a me perguntar e faço esse mesmo questionamento, essa provocação para vocês. Será mesmo que essa educação pautada na tecnologia de ponta e todos esses recursos vai ser efetiva para a gente ter pessoas, líderes, essa geração que está sendo formada para, de fato, ser os vanguardistas assim, da mudança a partir de agora, se eles não estão tendo contato com a realidade da maior parte da população? Então, esse meu colega, por exemplo, que me fez essa pergunta, como será que ele vai ser uma pessoa que vai trazer soluções eficazes para o nosso mundo, para a nossa sociedade, se ele não tinha contato com a realidade antes de me conhecer da população periférica, por exemplo, de jovens periféricos, porque a gente vive em bolhas muito separadas. Então, como será que a gente está preparando essas pessoas? Eu trouxe aqui muito questionamento de como a gente está preparando os jovens que são de situações de vulnerabilidade, mas, na verdade, é um cenário muito preocupante em toda a escala da nossa sociedade, porque mesmo as pessoas mais privilegiadas que têm acesso ao ensino de educação, será mesmo que essas pessoas vão conseguir ser esses profissionais do futuro de destaque e efetivos nas propostas e nas soluções, em tudo que eles forem fazer para gerar essa inovação, se a gente não tem pessoas de todos os contextos sendo desenvolvidas em conjunto? Eu acredito que não. Então, deixo esse questionamento para vocês também. E eu gostaria de trazer aqui uma provocação
sobre ressignificar o que a gente entende como inclusão, né? Normalmente a gente entende inclusão como trazer as pessoas ditas minorias, que na verdade não são minorias, eu coloquei até aqui que não existe minoria excluída, existe maioria excluída. Então, como que a gente enxerga muito essa questão de incluir essas pessoas ditas minorias, né? Minorias no sentido de falta de representatividade nos lugares que realmente estão sendo geradas a inovação. Mas eu trago uma ressignificação aqui para a gente pensar que a inclusão é uma via de mão dupla, justamente porque, da mesma forma que a pessoa que não está nesse contexto precisa ser inserida, a pessoa que já está nesse contexto ou que tem outras vivências também precisa ser inserida na realidade dessa outra pessoa. Porque senão a gente vai continuar fazendo um movimento muito simples, assim, de tirar de uma bolha e colocar na outra e adaptar essa pessoa para pensar da forma que essa bolha pensa. E isso não é efetivo, porque a partir desse movimento, a gente acaba perdendo toda a vivência e toda a diversidade que essa pessoa traz, conforme, de acordo com a sua vivência e tudo que ela traz consigo. Então, quanto mais a gente conseguir furar essas bolhas e fazer um caminho duplo para que a gente realmente, cada pessoa se insira na realidade da outra, a Tati, inclusive, falou muito sobre a questão da empatia, um pouquinho antes de eu começar a falar aqui, e eu reforço que é nem só, é muito além da empatia, quando a gente fala da inclusão, é realmente imersão nesses cenários e contextos diferentes para que a gente consiga gerar inovação, porque a inovação traz transformação social, uma vez que todas as pessoas estão ali pensando juntas e trazendo suas perspectivas, e quando a gente fala de inovação, para mim, inovação é mudança social em escala, mas como a gente quer transformar essa sociedade, né, causar essa mudança social em escala, se a gente não tem pontos de vista diferentes. É muito mais de uma perspectiva de consumo, é realmente uma perspectiva de incluir todas as pessoas para a gente gerar um ciclo virtuoso em toda a nossa sociedade, em todas as indústrias, principalmente liderada e impulsionada pela tecnologia, que, na minha visão, é a ferramenta mais habilitadora para isso acontecer da maneira mais rápida possível. Aqui eu trago uma outra imagem. Essa aqui sou eu. Vocês podem ver que eu sou o único grão de feijão nessa imensa panela de arroz. Eu sempre brinco falando isso. Eu tinha 13 anos nessa foto, foi meu primeiro intercâmbio. Como fruto das oportunidades que eu comecei a ter acesso, como bolsista em escolas particulares. E nesse momento, logo após de tirar essa foto, eu mandei uma mensagem no WhatsApp da minha mãe e falei assim: mãe, por que eu tô tendo acesso a todas essas oportunidades e o pessoal da minha vizinhança, minha vizinha, meu vizinho também não estão tendo acesso a isso? E a partir desse questionamento e dessa minha vivência nesses contextos diferentes, e enxergar disparidades que existiam entre esses contextos todos, em 2017 eu e minha mãe fundamos uma iniciativa social chamada Projeto Meninas Negras, que agora está se tornando o Instituto Meninas Negras, a gente está se formalizando como ONG, para realmente desenvolver e preparar o potencial de jovens periféricos. A gente começou atuando com meninas negras, mas hoje a gente trabalha com toda a população da periferia e também jovens em situação de abrigo, que é uma população esquecida na maioria das vezes, para que eles possam enxergar o mundo como ele é, e a gente prepara eles pautados na tecnologia para que eles possam, de fato, ser agentes de transformação efetivos e também se projetarem como líderes de destaque em qualquer área que eles forem atuar, sempre com o conhecimento de como a tecnologia vai impulsionar essa transformação. A partir disso, a gente já conseguiu transformar a vida de vários jovens que, por exemplo, já entraram no projeto em situação de analfabetismo funcional e hoje trabalham em grandes corporações na área de tecnologia. Tem até a história de uma menina que entrou no projeto com 17 anos e enquanto a gente estava preparando ela para ser jovem aprendiz em uma multinacional na área de tecnologia, a mãe dela virou para a gente e falou assim: olha, vocês podem parar o que vocês estão fazendo, porque eu arrumei um trabalho de domingo a domingo, onde ela vai ganhar R$ 2.000 como babá, e isso vai garantir o futuro dela. Então, é muito além de dar só oportunidade para essa pessoa, é realmente preparar as pessoas que vêm desse contexto social e mostrar para a família o quão importante é essa oportunidade e como que isso vai transformar o futuro não só dessa pessoa, mas de todo o ecossistema que ela está em volta. E foi exatamente o que aconteceu, porque a partir disso, a gente conversou com a mãe dessa menina, a gente explicou a importância, e hoje ela já trabalha em uma grande multinacional, já fez, inclusive, sua primeira viagem internacional, e a irmã dela, que estava 2 anos fora da escola, voltou a estudar. O irmão que trabalhava na papelaria do bairro hoje também está numa imensa multinacional da área. Então, isso começa a gerar ciclo virtuoso nas famílias, na sociedade, na comunidade,
principalmente uma vez que eles entendem como que o potencial de cada pessoa é importante e como que a tecnologia habilita toda essa mudança. E aí eu trago uma pergunta aqui também, que eu sempre faço, assim, que é realmente uma provocação para a gente pensar qual que é o nosso papel no meio dessa transformação toda e como que a gente faz para habilitar essa mudança cada vez mais rápido, que é realmente como que a gente quer projetar uma sociedade que prospere, se a gente não está gerando a inclusão que pode resultar nas inovações que são capazes de mudar o nosso futuro, do país, a nossa realidade, da sociedade, no meio desse contexto global, marcado pela tecnologia cada vez mais. Então, eu trago essa provocação para vocês. O que vocês têm feito para ser agente ativo no meio desse contexto de transformação? Pode parecer um pouquinho abstrato, mas nesse mundo marcado pela tecnologia, pela inovação, pelas transformações, pelas mudanças, todo mundo tem o poder de contribuir de uma forma mínima, de uma forma escalada, depende do propósito de cada um, mas realmente como que a gente vai habilitar isso na vida de outras pessoas, e não só na vida de outras pessoas, mas no nosso contexto também. E a gente está falando aqui nos principais eventos na área de tecnologia, como que a gente usa a tecnologia para fazer isso acontecer. Então, agora queria deixar mais aberto para ver se alguém tem alguma dúvida. Realmente queria trazer essa perspectiva. A gente tem mais 5 minutinhos. Não sei se alguém tem alguma dúvida, mas eu queria me deixar à disposição também para a gente conversar. Eu acredito muito na conexão entre as pessoas para gerar essa atuação em ecossistema. Então, aqui eu deixo os meus contatos também e o site da iniciativa que eu lidero com a minha mãe, Meninas Negras. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição, mas realmente eu gostaria de trazer essa perspectiva, porque às vezes a gente acaba estando na nossa zona de conforto, é natural do ser humano, mas sempre a gente ter esse mindset de como a gente vai ser protagonista no meio dessa mudança e influenciar o nosso redor para que isso aconteça de fato. Então, super obrigada, pessoal. Eu acho que o tempo aqui já estourou, mas me deixo à disposição. Super obrigada a todos e muito obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando esse pensamento com todos vocês.